O superalimento que os antigos conheciam. Dona Marta acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, mexendo nas panelas. O cheiro de café fresco enchia a casa, e o barulho da chaleira fervendo era música para seus ouvidos. Vó, o que a senhora está fazendo aí? Perguntou Lucas, esfregando os olhos e bocejando. Ele tinha 10 anos e odiava acordar cedo, mas hoje era sábado, e ele sabia que Dona Marta sempre fazia algo especial no fim de semana. Tô preparando um negócio bom para você, meu neto, disse ela, sorrindo. Senta aí que já te explico. Lucas se arrastou até a mesa e apoiou o queixo nas mãos. Dona Marta colocou uma xícara de café com leite na frente dele e um prato com pão fresco. Come, antes que esfrie. Mas o que é esse negócio bom? Lucas perguntou, dando uma mordida no pão. É uma receita antiga, da minha avó. Ela dizia que era o segredo para viver forte e saudável. Lucas franziu a testa. Tipo remédio? Não, bobo. Dona Marta riu. É comida. Um superalimento que os antigos conheciam e a gente quase esqueceu. Superalimento? Lucas arregalou os olhos. Tipo aqueles que a gente vê na internet? Isso mesmo. Só que esse não custa uma fortuna e não vem de outro país. Tá aqui, no nosso quintal. Lucas quase engasgou com o pão. No quintal. Dona Marta assentiu e se levantou. Vem comigo. Os dois saíram para o quintal dos fundos. O sol já estava mais alto, e os passarinhos cantavam nas árvores. Dona Marta apontou para um canteiro cheio de folhas verdes, meio escondido perto do muro. Olha só! Lucas se aproximou e tocou nas folhas. Isso aqui? Parece mato. É ora pro nobis, meu filho. Os antigos chamavam de carne dos pobres. Carne? Mas é planta. Pois é. E tem mais proteína que um bife. Os escravos comiam isso para aguentar o trabalho pesado. Os mineiros também, quando não tinham dinheiro para carne. Lucas ficou de boca aberta. Sério? Sério. E não é só proteína. Tem ferro, vitamina C, fibra. Tudo o que a gente precisa para ficar forte. E como a senhora come isso? De todo jeito. Em refogado, em sopa, até em omelete. Hoje vou fazer uma farofa com ela. Você vai ver como é bom. Lucas ainda estava desconfiado, mas resolveu dar uma chance. Tá bom, vó. Mas se for ruim, eu não como. Dona Marta riu e bagunçou o cabelo dele. Combinado. Enquanto ela colhia as folhas, Lucas ficou observando. Vó, por que a gente não vê isso no mercado? Porque as pessoas esqueceram, meu neto. Hoje todo mundo quer coisa rápida, industrializada. Mas o que é bom mesmo tá na terra, crescendo de graça. E como a senhora aprendeu sobre isso? Minha avó me ensinou. Ela dizia, Marta, a natureza dá tudo o que a gente precisa. Basta saber olhar. E eu guardei isso no coração. Lucas pegou uma folha e cheirou. Tem cheiro de nada. Pois é. Mas o gosto é bom, você vai ver. De volta à cozinha, Dona Marta lavou as folhas e picou bem fininho. Depois, colocou um pouco de farinha de mandioca numa panela, acrescentou as folhas, um pouco de alho, cebola e um fio de azeite. Pronto! Farofa de ora pro nobis. Experimenta. Lucas pegou uma colherada e levou à boca. Os olhos dele brilharam. Nossa, vó! É gostoso! Eu não disse? Dona Marta sorriu, satisfeita. E dá para fazer outras coisas com isso? Claro! Posso fazer um suco verde, uma torta, até um bolo. Tem gente que faz até hambúrguer vegetal com ora pro nobis. Lucas ficou animado. Legal! A gente podia plantar mais no quintal. Boa ideia! Vamos cuidar juntos. Enquanto comiam, Dona Marta contou mais histórias sobre os antigos e como eles usavam plantas para se alimentar e se curar. Lucas ouvia tudo com atenção,
imaginando como seria viver naquela época. Vó, a senhora acha que as pessoas vão se interessar por isso de novo? Espero que sim, meu filho. O mundo está precisando voltar a valorizar o que é simples e verdadeiro. Depois do café, Lucas ajudou Dona Marta a regar as plantas. Ele nunca tinha pensado que algo tão comum pudesse ser tão especial. Vó, obrigado por me mostrar isso. De nada, meu neto. Agora você também sabe o segredo dos antigos. E assim, entre uma colherada de farofa e outra, Lucas aprendeu que às vezes o melhor superalimento não está nas prateleiras dos supermercados, mas ali, no quintal de casa, esperando para ser descoberto. Lucas guardou aquela conversa no coração. No dia seguinte, na escola, ele não parava de pensar nas plantas da avó. Na hora do recreio, chamou os amigos para perto. Gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. O quê? Perguntou Rafa, mordendo um pacote de salgadinho. Tem um negócio que os antigos comiam que é tipo um superalimento. E tá aí no quintal da minha avó. Superalimento? Tipo aqueles que vendem na internet? Disse Carol, desconfiada. Não, é de verdade. É uma planta que dá força, cura dor de cabeça e ainda ajuda a dormir. Tá de brincadeira! Exclamou Léo, rindo. E onde é que a gente acha isso? No quintal. Lucas respondeu, animado. Minha avó me ensinou. É só saber olhar. Os amigos se entreolharam. Rafa jogou o salgadinho na lixeira. Então vamos lá depois da aula. Quero ver isso de perto. Depois da escola, o grupo correu para a casa de Lucas. Dona Marta estava no quintal, colhendo folhas verdes. Vó, esses são meus amigos. Eles querem aprender sobre as plantas. Sejam bem-vindos. Ela disse, sorrindo. Hoje vou mostrar para vocês como os antigos se cuidavam. Ela pegou um punhado de folhas e mostrou para eles. Isso aqui é a hortelã. Basta mastigar umas folhinhas para aliviar enjoo. E essa outra é a erva cidreira. Se ferver as folhas, vira um chá que acalma. Nossa, é mesmo? Carol cheirou uma folha e fez uma careta. Tem cheiro forte. É assim mesmo, riu Dona Marta. A natureza não precisa ser bonita para ser poderosa. Léo pegou uma folha de boldo. E essa aqui? Para que serve? Essa é para quando a barriga tá pesada. Os antigos usavam muito depois de comer demais. Rafa olhou em volta. E onde está esse superalimento que o Lucas falou? Dona Marta apontou para um pé de ora pronobis, cheio de espinhos. Aí está ele. Os antigos chamavam de carne dos pobres. Tem mais proteína que muita carne que a gente compra. Sério? Rafa regalou os olhos. E como a gente come? Pode refogar, colocar na sopa, até fazer farinha. É só tirar os espinhos com cuidado. Os amigos ficaram impressionados. Carol pegou o celular. Vou filmar isso. Minha mãe vai pirar quando souber. Lucas sorriu. Ele sabia que aquilo era só o começo. Talvez, se mais gente aprendesse, o mundo voltasse a valorizar o que a terra já dava de graça. Vó, a senhora pode ensinar mais pra gente? Ele perguntou. Claro, meu neto. Mas tem uma condição. Qual? Que vocês passem o que aprenderam pra frente. Assim, o segredo dos antigos nunca se perde. Os amigos concordaram na hora. E ali, entre risadas e folhas, eles entenderam que o verdadeiro superalimento não era só uma planta. Era o conhecimento que passava de geração em geração, como uma semente que nunca morre. Os três saíram da casa da avó de Lucas com as mãos cheias de folhas verdes. Carol não parava de falar. Gente, isso é tipo um tesouro. Imagina se todo mundo soubesse disso. A gente podia vender, disse Pedro, animado. Fazer suco, salgadinho, sei lá. Lucas balançou a cabeça. Não é só dinheiro, Pedro. A avó falou que é para passar para frente. Se a gente vender, vira só mais um produto caro no mercado.
Carol concordou. É verdade. Minha mãe sempre diz que o que é bom demais, logo alguém estraga. Pedro coçou a cabeça. Tá, mas como a gente espalha isso então? Lucas parou e olhou para os dois. A gente pode começar pequeno. Ensinar na escola, fazer um vídeo, mostrar para a família. Quem sabe até plantar no quintal de casa. Eu topo. Carol levantou a mão. Mas primeiro, a gente precisa aprender mais. Tipo, como plantar, como colher, essas coisas. A avó disse que amanhã ela mostra, lembrou Lucas. E ela falou que tem mais segredos. Coisas que nem todo mundo sabe. Pedro arregalou os olhos. Tipo o quê? Sei lá. Mas ela disse que essa planta cura até dor de cabeça. Carol deu um pulo. Sério? Minha avó vive com enxaqueca. Vou levar umas folhas para ela hoje mesmo. Os três riram e seguiram pela rua, planejando o que fazer. No caminho, Lucas parou de repente. Espera. E se a gente fizer uma horta comunitária? No terreno baldio perto da escola? Boa ideia! Pedro bateu palmas. A gente convida todo mundo. Quem quiser, ajuda a plantar. Carol já estava gravando de novo. Vou fazer um vídeo explicando. Quem sabe viraliza. Lucas sorriu. Ele sentia que algo grande estava começando. Não era só sobre uma planta. Era sobre as pessoas se ajudarem, compartilharem, lembrarem que a terra já dava tudo de que precisavam. Então tá combinado, disse ele. Amanhã a gente volta aqui, aprende mais e começa a espalhar a ideia. E assim, entre planos e risadas, os três amigos seguiram em frente, carregando não só folhas, mas uma missão. O segredo dos antigos estava prestes a ganhar o mundo. Os três chegaram em casa com as mãos cheias de sementes e a cabeça cheia de planos. Lucas correu para o quarto e abriu o caderno. Começou a desenhar um mapa do terreno baldio. Precisa de canteiros, um espaço para as crianças, uma área para compostagem, murmurou. Do outro lado da cidade, Pedro ligou pro avô. Vô, lembra daquele feijão que o senhor plantava? Aquele que crescia rápido e dava muita folha? O feijão guandu? O avô riu. Claro, menino. Por quê? A gente quer plantar um monte. Pode me ensinar? Amanhã cedo tô aí. E leva seus amigos. Carol, enquanto isso, editava o vídeo. Cortou as partes em que Lucas espirrou e Pedro tropeçou. Colocou uma música animada e escreveu na tela, o superalimento que pode salvar sua saúde e o planeta. No dia seguinte, o terreno baldio já tinha um grupo esperando. O avô de Pedro chegou de chapéu e enxada na mão. Vamos lá, pessoal. Primeiro, a terra precisa respirar. Ele mostrou como revirar a terra com cuidado, sem machucar as minhocas. As crianças se ajoelharam, curiosas. Minhoca é amiga da planta, explicou o avô. Ela faz buracos e deixa a água entrar. Lucas distribuiu luvas. Pedro e Carol marcaram os canteiros com estacas e barbante. Uma senhora do bairro chegou com um balde de esterco. Minha galinha ajudou, disse, rindo. Em pouco tempo, as sementes estavam na terra. O avô ensinou a regar sem encharcar. Agora é esperar. E cuidar. No fim do dia, o terreno já não parecia mais abandonado. Tinha vida, tinha cor, tinha esperança. E agora? Perguntou uma menina, olhando as fileiras de terra recém-plantada. Agora a gente espalha a palavra, disse Carol, apontando a câmera. E cuida disso aqui como se fosse um tesouro. Lucas olhou para o céu. O sol estava se pondo, mas ele sentia que um novo dia estava começando. Não só para eles. Para todo mundo que ainda não sabia que a resposta estava ali, debaixo dos pés. Vamos precisar de mais mãos, disse Pedro. E de mais sementes, completou o avô. Carol sorriu. Então a gente vai atrás. E assim, entre risadas e promessas, o primeiro passo foi dado. O segredo dos antigos estava brotando.
E ninguém ia conseguir pará-lo. A noite chegou devagar. As estrelas brilhavam sobre o terreno, como se também estivessem curiosas. Carol ligou a lanterna do celular e iluminou as mudas. Olha só, disse ela, apontando. Já tem umas folhinhas aparecendo. Pedro se abaixou e tocou a terra com cuidado. É rápido mesmo. O avô tinha razão. Lucas sentou na grama ao lado da menina, que ainda olhava tudo com os olhos arregalados. Você acha que vai dar certo? Ela perguntou. Já tá dando, respondeu Lucas. Olha só. O avô se aproximou, com um balde de água na mão. Não pode esquecer de regar. Mas só um pouquinho, hein? Nada de afogar. Eu ajudo, disse a menina, pegando um copo descartável. Carol filmou tudo, sem falar nada. Só observava, sorrindo. Depois, guardou o celular e se juntou a eles. Amanhã a gente começa a chamar mais gente, disse ela. Quem sabe a vizinhança? Pedro coçou a cabeça. E se alguém não acreditar? A gente mostra, disse o avô, simples. A terra não mente. Lucas olhou para as mudas, pequenas mais fortes. E se alguém quiser roubar? Carol cruzou os braços. Aí a gente planta mais. Até não ter mais como esconder. A menina riu. Tipo um exército de plantas? Exatamente, disse Pedro. Um exército verde. O avô assentiu. E com um segredo que ninguém mais pode guardar só para si. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o vento passar pelas folhas novas. O cheiro da terra molhada enchia o ar. Era só o começo. Mas já parecia grande demais para caber em um quintal. Vamos dormir, disse Carol, bocejando. Amanhã a gente acorda cedo. E começa tudo de novo, completou o Lucas. Eles se levantaram, um por um, deixando as mudas sob a luz da lua. O segredo dos antigos já não era mais só deles. Agora, era de quem quisesse ver. E brotar. Lucas acordou antes do sol. O quintal ainda estava escuro, mas ele já sentia o cheiro da terra úmida. Levantou devagar, calçou os chinelos e saiu pé ante pé. As mudas brilhavam levemente com o orvalho da manhã. Não acredito que você já tá de pé. Carol apareceu atrás dele, esfregando os olhos. Nem eu, Lucas riu. Mas não consegui dormir direito. Pedro chegou logo depois, com uma garrafa de água na mão. Trouxe isso para regar. A terra tá seca em alguns cantos. Os três se agacharam perto das plantas. Pedro passou a mão nas folhas. Olha só. Já cresceram um pouco. É rápido mesmo, disse Carol. Meu avô falou que em uma semana já dá para colher as primeiras folhas. Lucas franziu a testa. E se alguém passar aqui e ver? A gente cobre com um pano velho, Pedro sugeriu. Ou planta outras coisas em volta, tipo camuflagem. Boa ideia, Carol concordou. Vamos pegar uns vasos lá de casa. Tem uns que a gente não usa mais. Eles trabalharam rápido. Colocaram as mudas em vasos menores e espalharam pelo quintal, entre as outras plantas. Pareciam comuns agora, quase invisíveis. Pronto, disse Pedro, limpando as mãos na calça. Ninguém vai desconfiar. O sol começou a subir. O quintal ganhou cores, e o cheiro da terra ficou mais forte. E agora? Lucas perguntou. Agora a gente espera, Carol respondeu. E cuida. Pedro pegou um caderno velho do bolso. Vou anotar tudo. Quando regar, quanto cresceu, essas coisas. Tipo um diário de planta? Lucas riu. É para não esquecer nada. Carol bocejou de novo. Vou tomar café. Alguém quer? Eu quero, os dois disseram juntos. Enquanto caminhavam para dentro de casa, Lucas olhou para trás. As mudas pareciam sorrir para ele. Ou talvez fosse só o vento mexendo as folhas. Vocês acham que vai dar certo? Ele perguntou baixinho. Carol deu de ombros. Não sei.
Mas a gente tá tentando. Pedro sorriu. E isso já é alguma coisa. Eles entraram, deixando o quintal quieto. Mas não por muito tempo. Logo, o som de pássaros e o barulho da vida voltariam a encher o ar. E as plantas, escondidas ou não, continuariam crescendo. Carol encheu 3 xícaras de café. O cheiro forte invadiu a cozinha. Precisa de açúcar? Ela perguntou, já pegando a colher. Para mim, não, disse Pedro, ainda folheando o caderno. Mas anota aí, café sem açúcar ajuda a planta a crescer mais rápido. Lucas riu. Você tá inventando isso agora? Não tô. Pedro fez cara de ofendido. Minha avó sempre dizia que água com café fraco faz milagre nas roseiras. Carol colocou uma colher cheia na xícara de Lucas. Sua avó também falava que chá de arruda afasta mal-olhado? Falava. E funcionava. Pedro tomou um gole. Pelo menos para ela. Os 3 riram. O café desceu queimando a garganta, mas ninguém reclamou. E se a gente fizer um teste? Lucas sugeriu. Uma muda com café, outra só com água. A gente vê qual cresce melhor. Boa ideia, Carol concordou. Mas e se o café matar a planta? Pedro deu de ombros. Aí a gente descobre que minha avó era mentirosa. Eles ficaram em silêncio por um segundo, pensando. Do lado de fora, um passarinho pousou no muro e bicou algo no chão. Tá bom, Carol disse. Mas só uma muda. A gente não pode arriscar todas. Fechado. Lucas levantou a xícara. Um brinde às experiências malucas. Os outros 2 ergueram as suas. As experiências malucas. O sol já estava mais alto quando voltaram para o quintal. Pedro separou 2 mudas iguais, uma ao lado da outra. Essa aqui vai ser a da água, ele apontou. E essa, a do café. Carol pegou a regadeira. Quanto café eu coloco? Só um pouquinho. Pedro fez um círculo com o polegar e o indicador. Tipo uma tampinha de garrafa. Ela sentiu e misturou o café na água. O líquido ficou marrom claro, quase transparente. Parece chá fraco, Lucas comentou. É assim mesmo. Pedro anotou no caderno. Muda 2, rega com café diluído. Data, hoje. E agora? Carol perguntou. Agora a gente espera. Eles ficaram olhando para as plantas como se fossem explodir a qualquer momento. Nada aconteceu. Que anticlimático, Lucas suspirou. Pedro riu. A natureza não tem pressa. Fala sério, Carol resmungou. Eu queria ver alguma coisa agora. Paciência, Carol. Pedro fechou o caderno. Amanhã a gente volta para ver. Amanhã? Ela fez uma careta. E se elas morrerem até lá? Aí a gente enterra e chora, Lucas brincou. Carol deu um tapa no braço dele. Não tem graça. Tem um pouco, Pedro murmurou. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Tá bom. Amanhã. Mas se alguma coisa der errado, vocês vão ouvir. Prometido, os 2 disseram juntos. Eles lavaram as xícaras e guardaram o café. O quintal ficou quieto de novo, mas dessa vez parecia diferente. Como se as plantas estivessem esperando alguma coisa. Vocês sentem isso? Lucas perguntou, olhando ao redor. O quê? Carol franziu a testa. Não sei. Tipo, um zumbido. Pedro riu. Você tá ouvindo coisas. Não é zumbido de abelha. É mais, Lucas procurou a palavra. Mas como quando você liga o rádio e pega só um pouquinho de música. Carol olhou para as mudas. Talvez seja só o vento. Ou talvez seja a planta agradecendo, Pedro disse, sério. Os 3 ficaram parados, ouvindo. Nada. Só o barulho distante de um carro passando na rua. Tá vendo? Pedro deu um tapinha nas costas de Lucas. Você tá ficando maluco. Ou vocês é que não prestam atenção, Lucas retrucou.
Carol bocejou de novo. Chega de mistério. Vou dormir. Boa ideia, Pedro concordou. Amanhã a gente vê se o café fez efeito. Eles entraram, deixando as plantas sob o sol. Mas, dessa vez, nenhum deles olhou para trás.